Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui conosco, mais uma reunião, mais um Evangelho no Lar conosco. É verdade. Hoje a gente vai fazer um Evangelho no Lar tradicional. Aquele onde se reúne a família, não é? Lê um trecho do Evangelho, daí comentam e depois encerram com uma prece. Então, para a gente iniciar, nós vamos iniciar fazendo sempre a nossa prece. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente abre fazendo uma prece. Convida os nossos familiares, né? E às vezes eles não querem participar, mas a gente convida igual. Ou se pelo menos não quiserem convidar, avisa, estaremos fazendo o Evangelho no Lar. E aos poucos as pessoas vão se interessando, vão chegando junto e a família passa a se reunir uma vez por semana, no mesmo dia e horário marcados, para fazer o culto do Evangelho no Lar. E o que acontece? A partir daí, deste dia, os amigos benfeitores passam a marcar um ponto na nossa casa, naquele momento em que nós vamos nos reunir para elevar o nosso pensamento a Jesus. E aí nos trazem tudo aquilo que nós precisamos, para a saúde do corpo, para a saúde do espírito, e assim nós vamos fazendo com que a nossa sintonia com esses benfeitores passe a se fortalecer cada vez mais, ok? Então eu vou convidar todos para que juntos nós firmemos o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é força. E nós aqui da nossa Sociedade Espírita Paz e Amor, junto com Jesus em Família, nós temos uma força muito grande. E essa força é a força que nós podemos contribuir para ajudar, para melhorar a situação ao nosso entorno, dos nossos familiares e também, de forma geral, a gente contribui. Porque a gente sabe que o oceano é imenso, mas sem uma gotinha que somos nós, ele fica um pouquinho menor. Então, a gente faz a nossa parte, ok? Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, acalmando o nosso coração. E, neste momento, deixando as nossas preocupações de lado, dando espaço para que os nossos amigos espirituais possam acessar o nosso perispírito, adentrar a nossa casa e desta forma nos proporcionar aquilo que nós necessitamos. Nem sempre os benfeitores amigos vão retirar as nossas provas, mas inevitavelmente sempre haverá uma intuição, sempre haverá uma forma pela qual nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos dar por aberto o nosso trabalho da noite de hoje. Hoje nós temos convidados. A nossa família está se estendendo ali para a casa do Lucindo Silva. Boa noite, Lucindo. Boa noite, tudo bom, Grace? Bem, querido. Tudo bem. E também para a casa da nossa Luísa Cardoso. Boa noite, Luísa. Boa noite, tudo bom? Para todo mundo. Queridos, então, como a gente sempre faz no Evangelho no Lar, a gente abre um trecho do Evangelho e lê ao acaso. Normalmente a gente faz assim, não é? Há uma outra possibilidade de você fazer o Evangelho na sequência, também lendo um livro na sequência, especialmente o Evangelho, mas normalmente a gente gosta de ver qual é a mensagem que sai. Então nós vamos fazer isso hoje. Eu vou pedir para o Paulo abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, ao acaso, e ler para nós um trecho para que nós possamos depois, a partir disso, comentar com a Luísa e o Lucindo. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas.
A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem que possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo, dando-as a tais criaturas? E exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, consideramos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça.
Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Muito bem. Bom, as provas, né, da riqueza, a gente sabe que é uma prova muito pesada para quem a tem. E não vai ser diferente da prova da pobreza também, né? Mas a pessoa que tem a prova da riqueza, então, ali, como diz o Evangelho, já está, digamos assim, convidada de antemão a exercitar a caridade. Não é verdade? Lucindo, tu quer começar fazendo algum comentário? Então, boa noite a todos, paz e amor. Este capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Para nós atingirmos esse capítulo, nós vamos ter que passar pelo capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, nós vemos aqui que é um chamamento que nós recebemos para utilizarmos as nossas posses da melhor forma possível, produzindo o bem, não é? Porque a desigualdade da riqueza, ele diz aqui, é um problema que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. Se nós somos espíritos, viemos de outras vidas, temos um projeto de vida, não é? Então, nós precisamos olhar também como nós chegamos aqui, com que compromisso nós chegamos aqui. E outra coisa, quando nós falamos, todo mundo tem que ser igual, não tem. Isso aí não é verdade, porque a natureza não é assim. Se nós olharmos na natureza, existe uma gradação. E tanto que, na parábola dos talentos, o Senhor, quando distribuiu os bens, ele deu 3 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. A cada um de acordo com as suas obras. Então, para nós, muitas vezes, mas não, tem que distribuir a riqueza. Não, nós não temos que distribuir. Porque senão ela perderia também a finalidade, que é o segundo item que ele diz lá. Porque não o são os homens, por uma razão muito simples, por não ser igualmente inteligente, desenvolve a nossa inteligência, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdente para conservar. Então, nós vemos muito isso nas pessoas, quando nós fizemos a distribuição de bens para as pessoas, não é? Nós fizemos aquela caridade, nós vamos lá, damos pão, damos isso. Aí nós adentramos ao lar das pessoas, nós vamos ver que uns têm um capricho tremendo, um cuidado, um zelo, e outro tu vê que não tem aquele mesmo cuidado. Então, ele não está sabendo administrar aquele pouco. Lógico que nós não estamos aqui querendo
nos justificar de não distribuir. Não é este o assunto. O assunto é por que todo mundo não ganha igual. Não é? E não é assim. Se nós vamos numa firma, numa empresa, tem lá os chefes, assim, existe uma hierarquia que tem que ser obedecida, senão o universo não teria a ordem e a harmonia que tem. Se não tivesse toda essa disciplina e esta ordem, nós não viveríamos em harmonia, nós não teríamos a harmonia do universo, das coisas, nós viríamos num caos. Então, nós também precisamos olhar para este particular. Nós temos que entender que nós recebemos de acordo com as nossas possibilidades. Se nós gerimos mal os bens que Deus nos proporciona, a saúde, a família, tantos bens que nós recebemos e não sabemos administrar, o que nós faríamos tivéssemos a fortuna? Também, por aí, a gente já começa a ver que as coisas não acontecem por acaso, não é? Que existe um fio condutor, não é? E, lógico, nós vamos aí justificar essas diferenças justamente pelo princípio básico da nossa doutrina, que são as reencarnações, não é? E aí nós vamos por aí, nós vamos começar a verificar, é que muita gente hoje nós vemos muito isso, e eu sinto isso, que nós queremos ter direitos sem cumprir os deveres. Os deveres. Tu tem deveres para cumprir. E nós estamos esquecendo muito isso, né? Estamos passando ao largo. Então, nós só vemos os direitos desses, os direitos daquele. Tá, e os deveres? E os deveres que nós temos um para com os outros? O respeito, né? Nós temos que respeitar. Existe uma hierarquia, existe uma hierarquia. Eu não posso chegar dentro da tua casa e dizer, olha, esse imóvel não está no lugar. Mas e aí? Então, nós aí adentramos neste patamar para a gente analisarmos com mais cuidado essa questão, não é? Não é só o problema da fortuna, é a administração dos bens. Nós somos mordomos. O Pai nos coloca temporariamente bens, não é? E isso aí, a doutrina espírita vem nos alertar a respeito disso. É isso aí? Com certeza. Vamos aguardar o teu comentário, então. Pode falar. Fala mais alto, fala mais alto. Estou falando muito baixinho? Tá. Luísa, acrescenta o teu comentário para nós. Não tá. Espera aí. Tá sem som, Luísa. Tá sem som. Ficou, agora tá. Deu. Tranquilo. O que essa parábola, né? Claro, o Lucindo já deu uma boa explicação, né? Quase que eu pensei ali na dos talentos, ele falou, né? Então deixa eu pegar um gancho. O meu prof, né? A parábola dos talentos ali, complementando, né? Porque esse capítulo, ele é enorme, a gente podia passar a noite inteira conversando sobre ele, né? Então, como o Lucindo citou a palavra dos talentos, aquele que recebeu 1, 2, 3 talentos,
né? Somos nós também. Esses talentos que nós recebemos, a capacidade, a condição de adquirir conhecimento, a condição de ter uma profissão, a condição de ter uma boa situação financeira frente a outros, por maiores dificuldades que temos, nós temos a bênção, nós temos o benefício de uma doutrina que Jesus nos trouxe para nos consolar. Quantos ainda não chegaram a isso, né? E esses bens terrenos, que nós somos usufrutuários, né? Mordomos, como o Lucindo falou, nós temos por empréstimos, nós vamos prestar contas de tudo isso. Nós só vamos levar daqui aquilo que os olhos não veem, que as mãos não pegam, aquilo que vai no nosso coração, no nosso sentimento, inclusive com os bens que nós adquirirmos quando encarnados. Porque se numa encarnação nós temos a posse financeira, é um empresário, é um diretor, é um proprietário de algo, ele tem condição, né? Condições de oferecer trabalho, condições de ajudar as pessoas. Mas se ele está única e exclusivamente na condição de um trabalhador, fazer o seu melhor, desenvolver, né, aquele seu talento, aquela riqueza da capacidade de um trabalho que também recebeu, para desenvolver, para que nós tenhamos uma sociedade verdadeiramente justa, uma sociedade caridosa, né? Porque a caridade, ela tem que começar nos nossos sentimentos. A transformação que nós queremos na sociedade, ela começa em nós. Se nós, como pessoas, né, não nos transformarmos, não querer que os outros se transformem, porque cada um tem seu momento, mas a nossa transformação. E nós temos, com esses talentos todos que recebemos, né, cada um na sua profissão, cada um no seu meio, cada um no seu lar, começando no lar, né, e indo para a sociedade, redistribuindo todos esses bens, essa riqueza que recebemos, porque tudo isso que nós temos, desde poder ouvir, falar, poder ler, poder, né, caminhar, isso são bens que recebemos, é uma riqueza imensa que estamos usufruindo. O que estamos fazendo com isso? Estamos nos resguardando? Né? Hoje a sociedade está precisando cada vez mais. Por exemplo, o ano que vem, essas crianças que estão nas escolas públicas, elas vão ficar com uma defasagem muito maior que aqueles que tiveram acesso maior à educação. Aquelas riquezas que nós recebemos de poder ensinar alguém, a gente pode fazer um projeto, fazer algo, e auxiliar aqueles que estão próximos a nós, né? Porque em todo lugar, por maior que seja o bairro, mais abastado financeiramente, ali perto tem uma comunidade carente, e próximo a todos nós, e fazermos sem esperar troca, sem esperar agradecimento, fazer com o coração, fazer com a bondade que Deus nos conduziu, aqueles bens terrenos, porque a gente só passa aquilo que possui, só distribui aquilo que tem. Se nós vamos fazer algo de bom por alguém, nós somos os maiores beneficiários, os maiores usufrutuários daquele bem que recebemos. Então, que possamos, né, redistribuir tudo isso, multiplicar os bens terrenos, porque se a riqueza material não é possível ser igualmente redistribuída, porque nem todos ainda têm condições de administrar, e muitos outros vão ter a prova, tanto da quantidade material em abundância para poder servir a outros, porque esse é o nosso compromisso, né? Que de alguma forma façamos isso ser redistribuído através do nosso trabalho, através de oportunidades, tanto aquele que não tem condições, né, de saber receber também, de entender que aquele é seu momento reencarnatório, em que outras vidas já teve grandes oportunidades, ou terá, porque todos nós passaremos por situações, ou por expiação, ou por uma prova daquilo que vai ser fixado, vai ser demonstrado o que realmente aprendemos, aquilo que Jesus nos trouxe, e que a doutrina nos relembra.
também tem aqui nessa mesma capítulo a história de dois homens que, ao reencarnar, eles tinham um compromisso. Cada um ia ganhar um saco, né? Lá na espiritualidade, um saco guardado para todas aquelas obras que eles fizessem fossem colocado ali dentro daquele saco. Então, eles reencarnaram, passaram uns anos, um com muitas condições financeiras e outro sem condição financeira, precisando muito, sempre passando por muitas tribulações. Não significa que quem tenha não faça coisas boas e nem quem não tem também faça, né, coisas boas. Mas foi um exemplo dado em relação aos verdadeiros bens. Então, quando eles passaram pela Terra, um não tinha condição alguma e o outro tinha condições, desencarnaram. Quando chegaram no plano espiritual, eles foram contabilizar as suas obras, porque aqueles bens terrenos não vão conosco, nem nosso corpo vai, né? Mas aí eles chegaram e disseram, aquele que tinha muitas condições, viu um saco enorme, rochonchudo, né? Ele disse, esse aí é meu, eu fiz muitas coisas, eu fiz obras, eu distribuí bens, eu dei muito emprego, eu fui muito caridoso na terra. E o outro, com aquele, ouviu, disse, eu sei, esse aí é meu, um saco assim pequeno, fraquinho, lá tinha só meia dúzia de moeda dentro. Ele diz, eu sei, esse é meu, infelizmente eu não tive condições de ajudar ninguém, eu mal tinha para mim. Aí a espiritualidade lá, o responsável pela balança ali disse, então vamos botar na balança. Colocaram os dois sacos, cada um de um lado de uma balança, aquelas balancinhas, sabe, que tem que nem o do direito, né? Que colocaram, surpresa, aquele que tinha dado muito, o saco foi lá em cima, porque aquela meia dúzia de moeda ficou tão pesado que quase bateu no chão. Ele disse, mas não é possível. Aí foi explicado que aquele que tinha só meia dúzia de moedas dentro, todas as atitudes que ele teve quando encarnado, ele fez com bondade no coração. Quando ele não podia estender um pedaço de pão, ele fazia uma prece para que alguém que tivesse condições, ao passar pelaquele andarilho, entregasse um pedaço de pão para ele. Era um ótimo chefe de família, um exemplar funcionário no trabalho dele, teve uma vida assim, conduzida pela bondade divina e sempre pensando em se Jesus estivesse aqui no meu lado, o que ele faria, como ele me viria. E o outro, ele passou pela vida com tantos bens, mas ele dava por ostentação, para aparecer no jornal, para que fosse elogiado. Então, né? Quando nós podemos, todos nós, sem exceção, podemos ser alguém que vai fazer a diferença na vida do outro, de posse de toda essa propriedade que recebemos, né? Nós temos condição, dentro dos nossos limites, que cada um sabe o seu limite, mas fazer algo para fazer a diferença aonde nós queremos que o mundo seja diferente. Não cobrar dos outros. Vamos nós sermos, né, os diferentes nesse mundo e nos colocarmos a serviço de Jesus como instrumentos de um mestre divino. O que é a verdadeira riqueza, né? Exatamente. Mas com relação às provas de riqueza e pobreza, a gente sabe que quando a gente está passando pela prova da necessidade material, digamos assim, né, a gente acaba... a riqueza, a posse dos bens é, de certa forma, uma pegadinha para nós, né? Porque aí a gente fica com vontade de ter aquilo. E olha como é que é a inteligência divina, né? Ela nos coloca assim, vontades, pegadinhas. Olha que bom. Mas para eu alcançar aquilo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aprender um monte de coisas. E essa é a verdadeira razão da nossa existência, o aprendizado. O desenvolvimento da inteligência, como ali está falando no Rogério, é básico. Mas para que eu possa adquirir, ter a posse
tem, eu tenho que aprender a trabalhar, eu tenho que aprender a ser inteligente, eu tenho que criar possibilidades na minha vida. E o contrário também é verdadeiro. Quando você vai passar pela prova da riqueza, eu digo quando você vai passar, porque todos nós vamos passar pela prova da riqueza e da pobreza, nós sabemos que em alternância de encarnações a gente vai acabar passando por ela. Quando estamos na prova da riqueza, estamos também sendo provados a reconhecer os verdadeiros valores da vida. E muitas vezes as pessoas que têm muitas posses materiais acabam se dando conta que ao seu redor tem muita bajulação, que tem muito interesse, e aonde estão os afetos verdadeiros? Às vezes faltam. Então, o reconhecimento do que realmente vale na prova de uma riqueza, o desenvolvimento da sensibilidade de olhar para uma pessoa que está com necessidade e realmente ficar imbuído do sentimento de querer ajudar, é que faz com que a prova seja efetiva. O desenvolvimento das nossas qualidades, não é, Luciano? Oi. Não, eu tava pensando agora, tu falasse uma coisa, não é? Muitas vezes a gente tem muitas possibilidades, como tu diz, não é? E nós não conseguimos ver a grandeza de Deus. Nós não conseguimos descobrir em nós esse Deus bom e justo, porque nós estamos cercados de muitas facilidades. E o Chico, ele tem uma frase que diz que ele agradece por ele ter sempre as dificuldades, as necessidades, que fez com que ele buscasse se desenvolver. Não que a pessoa que tem a posse, nós não estamos generalizando, não é, Grace? Mas, geralmente, a pessoa fica amolecida, a pessoa fica sem aquela iniciativa. Então, ele fica muito dependente daquela possibilidade. E quando nós não temos poucos ou temos o necessário, a gente já se mexe, não é? Vamos fazer acontecer, não é? Olha, o dinheiro não vai encher no final do mês, tu tem que trabalhar para que, né? Então, tu vai começando a te criar possibilidades que o outro, muitas vezes, ele não aceita, não é? E, às vezes, a gente não tem, a gente diz assim, mas se eu tivesse, eu faria isso, se eu tivesse, fazia aquilo. Então, tem um conto na doutrina espírita que é muito... Ele é meio de humor, né? Diz que um cara estava numa dificuldade muito grande, né? E disse assim, eu estou precisando de dinheiro e Deus não me ajuda, não aparece nada, eu não sei por que Deus não me ajuda. Diz que ele ia caminhando assim, viu uma metade de uma nota de 200. Ele olhou assim, mesmo. E isso, pobre quando ganha um pão, que cai o pão, cai com a manteiga para baixo, só metade, não vê, e rasgou a nota, rasgou aquela metade. Aí ele andando mais lá frente, veio a outra metade. Que sacanagem. A gente, muitas vezes, não tem aquela paciência, não tem aquela resignação. Nós não estamos nos falando de resignação à dificuldade. Não é, vou ficar parado agora. Não, tu vai fazer acontecer, tu vai procurando, vai aqui, não é? Tu procura o médico, tu paga esse, olha, hoje não deu para pagar, amanhã, quem sabe, né? Tu vai procurando, tu vai fazendo acontecer. Mas tu não te desespera, tu não pode te desesperar ou te entregar.
Não, agora não adianta mais nada, né? Não, tu tem que fazer acontecer. E é isso que a prova da pobreza, da necessidade, ela nos dá, para que nós não tenhamos inveja do que o outro tem. Né? Ah, o fulano tem, nós temos muito isso. Ah, o fulano tem. E a minha mãe dizia uma coisa que, quando ela dizia, ah, o fulano tem dinheiro, tem isso. Daí ela diz assim, a gente só vê as cachaças que ele toma, os tombos que ele cai, ninguém vê. Quer dizer, o esforço que tu faz para conquistar aquilo ali, ninguém fala, ninguém vai. Mas vai dizer assim, a Grace anda de carro novo, tu viu a Grace? Mas ela não vê que a Grace se levanta às 6 horas da manhã e vai agir, vai para o consultório, vai aqui, vai ali. Isso aí ninguém fala, não é? O esforço que tu faz para gerar aquela riqueza, não é? Ninguém fala. Nós só falamos no efeito. Nós não vimos a causa toda, aquele esforço que tu fez, não é? Para chegar lá. Então, isso também. Isso é uma coisa assim que está muito... Ah, o fulano tem, o fulano isso, é rico, tem isso, aquilo, tá, mas ele lutou, ele se esforçou, não é? Nós também precisamos olhar por este lado e a luta. Depois não ficar no coitadismo. Ah, eu sou coitado, eu não posso, não isso. Não tem. Tu tem que ir à luta. E é isto que nós vemos que Deus faz para nós. Deus não dá graça. Ah, Deus me deu de graça. Deus não dá nada de graça para ninguém. Ah, deu uma graça. Não te dá de graça. Tu tem que fazer por merecer. É a cada um segundo as suas obras. E este merecimento, muitas vezes, o fulano não merece. Esse merecimento, esse departamento é o departamento de Deus. Ele é o departamento de Deus. Deus sabe o esforço que tu fez. E nós, espírita, precisamos entender isso, porque o bom espírita não é aquele que fala com voz açucarada, que dá lá a moeda para o fulano, que vai lá dar um passe, que vai lá faz uma prece. O bom espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. E más tendência está também nesta coisa que nós ficamos parados, esperando por Deus. E, Deus vai me ajudar, Deus me ajuda, tá? Deus vai te ajudar, mas tu tem que te mexer, meu filho. Tu tem que andar. Tu quer emprego, não bate na porta. Tu não vai lá te largar o teu currículo. Agora, então, pela internet, o pessoal nem se mexe mais. Só... Não tem, tu tem que ir lá. Dona Grace, a senhora tem um... O que a senhora tem aí que para... Não posso aí fazer isso, aquilo. Olha, Luciano, você hoje não pode. Ela não pode agora. Não, tem que ir. Tu tem que fazer acontecer. Se tu não fizer acontecer, ninguém vai fazer por ti. A minha mãe também, ela nos dizia assim, quando a gente dizia assim, se Deus quiser, ela dizia assim, Deus sempre quer. Mas tu precisa querer. Eu quero, eu posso e eu vou conseguir com a bondade de Deus. E é isso que nós esquecemos. E quem luta, quem busca, quem enfrenta as dificuldades, esse aí está fazendo, ele está construindo algo muito grande para ele. É muito grande. A Dona Maria, uma vez que a Maria Guedes, no verão, ela era diretora das quartas-feiras, e a Nancy dizia, Dona Maria, a senhora, vamos fechar essa quarta-feira? Não. Mas esse sol, ela dizia, eu não sou de açúcar. Eu não sou de açúcar.
E a Dona Maria tinha quase 90 anos. Tinha quase 90 anos. Então, ela estava sempre ali presente, não é? E é uma coisa que nós espíritas, eu falo nós espíritas, porque nós temos um cabedal muito grande de conhecimento, mas nós temos uma responsabilidade maior ainda, porque nós sabemos a vontade do Senhor. Através dessa ferramenta que a doutrina espírita nos trouxe, que faz com que nós vejamos a vida futura, não é o nosso hoje, vai ver o nosso além. Nós temos uma responsabilidade muito grande, muito trabalho, muita luta, muita dedicação. Este é o nosso. E começar dentro do nosso lar, né? Hoje nós estamos aqui, precisamos... Olha, se ele não te entende, tu entende. Porque a lei diz assim, amor a Deus, ama a Deus. Eu tenho que amar a Deus. O outro não ama, problema dele e Deus. A lei é amor a Deus, ama a Deus. É um imperativo. Tu tem que amar a Deus. Eu, Lucindo, eu tenho que amar o próximo. O pessoal acha assim, Lucindo, tu é muito radical. Não sou radical. Eu acho que isso aí, o Emmanuel nos diz que essas coisas nós temos que olhar para nós, porque nós estamos lendo o Evangelho para o outro, nós estamos doutrinando o outro da tribuna, nós estamos ensinando o outro lá na evangelização, e tu está te autoeducando, tu está te autoevangelizando, né? Então, tem coisas por aí que, às vezes, eu me restringo, mas se tu pensar, tem muita coisa ainda em nós, espíritas, que nós não entendemos, que nós somos os responsáveis pela nossa dor e somos responsáveis também pela nossa felicidade. Então, é um ponto a pensar. Que tu trabalha, se tu luta, tu vai chegar, tu vai conseguir. Desculpa. Com certeza, irmão Lucindo Silva. Sabe que o tempo, assim, nesse bate-papo, ele voa, né? Como o Luiz Antônio, o Monteiro, desce com uma loucura, né? Uma rapidez. Quando o papo tá bom, né? E os companheiros são bons. Então, assim, infelizmente, nós vamos ter que ir já encerrando. Vou pedir para minha querida Luísa fazer a prece de encerramento para nós. Então, porque nós já estamos no avançado da hora, mas já agradecendo a Luísa pela colaboração, Lucindo, nossos queridos socinhos aqui, né, Jesus e Família, do nosso Evangelho, a nossa querida família, né? Nós somos todos. Sim, com certeza. Assim, e eu sou o pai dessa família, porque eu sou mais velho. Como eu costumo brincar com o Lucindo, eu sou da tua falange, Lucindo. Eu sou o pai de vocês, porque eu sou mais velho. Sim, é verdade. Não é porque é mais velho, não. Então, vou pedir para a querida Luísa encerrar, então, para nós, para que a gente possa, então, dar por encerrado o nosso trabalho de hoje, porque hoje nós vamos, então, logo em seguida, depois da prece, ter a participação da nossa querida Jéssica Bolacel, que vai trazer um número musical para nós. Gravou, especialmente para nós do Jesus em Família, a nossa filhinha dos nossos queridos compadres, né? A Adriana Bolacel e o Cláudio Bolacel.
E então ela que vai fazer o encerramento musical deste mês, né? Do dia de hoje. Do dia de hoje, nesse mês em que nós estamos comemorando o mês das crianças. Então, Luísa, por favor, faz a prece para a gente encerrar. Jesus, mestre divino amigo, corrente espiritual da paz e amor, temos tanto a agradecer esta oportunidade, porque sabemos que todos nós estamos unidos em amor, em necessidades, em solicitações, mas, acima de tudo, na certeza de que jamais estamos sós e que Jesus, através de seus mensageiros, visita lar a lar de todos esses irmãos que estão, neste momento, sintonizados conosco. Que Deus se faça presente através desses espíritos amigos que tanto têm nos auxiliado. Que suas falanges de luz vão até os hospitais, aos presídios, às casas de saúde em geral, e que chegue naquele lar daquele mais necessitado que passa pelos nossos pensamentos. Estamos passando por um momento delicado, toda a Terra, mas sabemos que nada acontece por acaso, tanto quanto de que jamais estamos sós. E que tu, Jesus, mestre divino amigo, nos encaminhe aquilo de que mais necessitamos, mesmo que ainda não saibamos o que realmente é o melhor para nós. Sabemos o que é bom, mas tu nos encaminha, nos direciona aquilo que é melhor. Que estas águas que foram colocadas para frutificar, que seja colocado toda a medicação que necessitamos. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado à corrente de paz e amor, aos nossos anjos guardiões e aos amigos que nos acompanham. Por tudo de bom que temos recebido, toda instrução, esclarecimento e esta bênção na oportunidade de poder servir, mesmo que microscopicamente, na seara do Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos dar para encerrar o trabalho de hoje, na companhia, então, da nossa queridíssima Jéssica Molacel. Tchau!